Diletos irmãos e irmãs, hoje nós vemos no texto santo do Evangelho, mais uma vez nosso Senhor a catequizar, a ensinar o povo de Deus. Só que hoje, de um modo todo espetacular, de um modo ímpar, nosso Senhor é interpelado por uma pessoa, um jovem que não se sabe o nome, não se sabe a procedência, não se sabe quem é. Esse jovem ali encontra Jesus por acaso, quando Jesus sai a caminhar. Aquele homem ali, observante da lei, um homem temente a Deus, interpela a Jesus a respeito da vida eterna, da eternidade. Aqui, meus irmãos, nós já temos um dado muito importante. É sim um questionamento filosófico. O que vem após a morte. É sim uma preocupação para o ser humano. Depois que eu morrer, o que será de mim? Nós temos horror à morte. A morte, como eu costumo dizer sempre a vocês, nos causa um terror tão grande, até para quem tem fé, quem vive uma fé genuína, piedosa. Mas esse questionamento aqui, o que vem após a morte, só é respondido em Deus, só é respondido com nosso Senhor Jesus Cristo. Vocês podem pesquisar, buscar responder com várias ideologias, com várias respostas que o mundo nos impõe. E vocês vão ver que a resposta mais convincente é a verdadeira. Após a morte neste mundo, nós seremos agraciados com a vida em plenitude, com a vida eterna. Só que aqui nós temos uma grande dificuldade. Mas o que fazer para alcançar essa vida eterna? Porque parece que tudo que eu faço, porque parece que tudo que eu realizo, eu só me distancio de Deus. Esse questionamento é o do jovem rico, que não se contenta em simplesmente cumprir os mandamentos, mas ele queria mais, queria saber mais o que fazer. Bom mestre, o que devo fazer para ganhar a vida eterna? Existe, minha gente, uma vida eterna? Sim. Existe eternidade, Padre? Lógico. É impossível, meus irmãos, que chegue um momento em que nós não existamos mais. É impossível existir esse momento em que nós cheguemos ao fim. É totalmente ilógico para nós. Por quê? Porque a nossa capacidade intelectiva é incapaz de raciocinar e de imaginar que em um dado momento eu não vou mais ser, eu não vou mais existir. Pode ser e vai acontecer que não existamos mais aqui, neste mundo, mas nunca vai existir um milésimo de segundo sequer que nós não existamos mais. Somos coeternos em Deus nosso Senhor. Só que quando nós falamos de vida eterna, nós falamos do céu,
E quando nós falamos de morte eterna, nós falamos do inferno. O que é se salvar, Padre, é ir para o céu. O que é morrer, Padre, eternamente, é ir para o inferno. O inferno é uma morte, a total ausência de Deus. E é interessante porque esse jovem rico aqui começa chamando Jesus de bom mestre. Por que bom mestre? Porque ele já havia contemplado os milagres que nosso Senhor já tinha realizado. Olha, se existe uma certeza que nós temos, é a certeza de que Deus é bom. Por que vocês estão hoje aqui na igreja? Porque Deus é bom. Por que vocês buscam rezar? Buscando refúgio em Deus? Porque Deus é bom. E essa certeza que nós temos, Deus é uma bondade incomensurável, como não existe outra. É interessante porque Jesus aqui questiona aquele jovem: por que tu me chamas de bom? Será que você já entendeu que eu sou Deus? Será que você entendeu que aqui existe aquele que te criou, te santificou, te resgatou? Será que você conseguiu entender isso? Só Deus é bom. Porque eu sou bom? Porque sou Deus. Pronto, eis a resposta aqui. Só que Jesus aqui dá a ele o caminho, dá a direção, dá a diretriz. Tu conheces os mandamentos. Minha gente, veja bem, quem é que não conhece os mandamentos? Quem simplesmente não se deteu a aprendê-los, matéria de catequese. É impossível eu me salvar se eu não cumpro os mandamentos. Os mandamentos não caíram no ostracismo. Não é algo do passado, não. Os mandamentos continuam em voga até hoje. O bom cristão é um observante do decálogo, dos 10 mandamentos. É alguém que se esforça para cumprir esses mandamentos. E sabendo que cumprindo esses mandamentos não está fazendo mal a si, não está fazendo mal ao outro, e não está se distanciando de Deus. O mandamento de Deus sempre tem esses 3 movimentos: não faço mal a mim, não faço mal a outro, não me distancio de Deus. E Jesus diz a ele assim: tu conheces, não matarás, não cometerás adultério, não roubarás, não levantarás falso testemunho, não prejudicarás ninguém, honra teu papai e tua mamãe. Jesus dá a fórmula a ele: você quer alcançar a vida eterna? Cumpra os mandamentos. Se eu fosse hoje aqui na nossa igreja matriz questionar vocês a respeito dos mandamentos, o que é que você está cumprindo? Qual é o mandamento que você está desrespeitando? Será que você saberia com clareza dizer os que você não obedece e os que você obedece? Toda boa confissão passa obrigatoriamente pela observância dos mandamentos. Muita gente pergunta assim: padre, como é que eu me confesso? Como eu devo me confessar?
você começa observando os mandamentos, se cumpre ou se não cumpre. Uma vez, eu lembro que uma pessoa vinha se confessar e dizia assim: olha, padre, eu já pequei em 9 mandamentos, só um que eu nunca pequei: não matarás. O resto eu já fiz tudo. Eu disse: misericórdia. E aí disse: mas não é assim não. É preciso você começar a analisar um por um. E fui ajudando a pessoa a entender, compreender que deve fazer um exame de consciência para alcançar de verdade a capacidade de decidir por Deus. Porque aqui, meus irmãos, não é simplesmente um viés negativo como o mundo tenta colocar na cabeça do cristão, que a igreja é punitiva, que a igreja é proibitiva, que quem se converte e vive triste não pode fazer isso, não pode fazer aquilo. E não é assim, de modo algum. Quando o nosso Senhor, Ele dá o decálogo, Ele deixa os mandamentos, nosso Senhor está ali nos protegendo de nós mesmos, das ciladas de Satanás e das seduções do mundo. Quando o Senhor diz assim: não matarás, não é simplesmente o Senhor tolhendo a nossa capacidade de matar o outro, mas é o Senhor dizendo assim: olha, não seja um assassino, não carregue esse peso de ter assassinado alguém, não carregue essa mancha no seu coração. Quando nosso Senhor diz assim: não cobices a mulher do próximo, ou o homem da próxima, nosso Senhor está dizendo o que a nós? Não seja adúltero, não se manche com adultério. Enquanto eu preparava a homilia essa semana, eu lembrava de uma coisa tão engraçada. Existe um movimento muito forte das feministas, mas eu nunca vi uma feminista lutando para mudar os 10 mandamentos, e ao invés de colocar assim: não cobice a mulher do próximo, mudar para não cobice o homem da próxima. Nunca vi. Mas serve tanto para um lado quanto para o outro. É o Senhor dizendo: não adultere. Meu filho, tenha dignidade. Seja fiel à sua esposa. Seja fiel ao seu esposo. E nosso Senhor ali passou os mandamentos. E aquele homem ali, totalmente determinado no cumprimento dos mandamentos, diz assim: Senhor, tudo isso eu venho observando desde a minha juventude. Era um homem temente a Deus, era um homem observante da lei, era um homem que conhecia o Pentateuco, os 5 primeiros livros das Sagradas Escrituras. Era alguém temente a Deus. E aquilo ali, aquela atitude determinada de dizer: Senhor, eu cumpro tudo isso, foi uma atitude digna, porque Deus tudo conhece. E se ele estivesse mentindo, Jesus iria desmascará-lo, porque nosso Senhor tudo conhece, tudo sabe, de Deus ninguém se esconde. Olha, que Jesus ali olhou para aquele homem com amor. Se vocês veem o texto santo aí, vocês vão ver que no texto Marcos coloca com toda dignidade assim: Jesus olhou para ele com amor. Por quê? Porque era alguém temente a Deus, era alguém piedoso, era alguém determinado a alcançar a salvação. Só que nosso Senhor sabia o que é que agarrava aquele homem nesse mundo.
e dizia assim: tudo bem, você está observando os mandamentos, está perfeito, mas só uma coisa te falta: vai e vende tudo que tens e dar aos pobres, e terás um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. Ou seja, nosso Senhor ali percebeu que aquele homem era apegado ao que possuía, ao que tinha. E isso daqui, minha gente, é muito lógico. O homem não pode se apegar a nada. O seu apego tem que ser a Deus. Muitas vezes eu vejo as pessoas dizendo assim: o meu trabalho é a minha vida, o meu marido é a minha vida, a minha esposa é a minha vida, os meus filhos são de verdade a minha vida. Minha gente, olha, tudo isso está errado. Zelar do emprego é bom, cuidar do marido, amar o marido e a esposa é perfeito. Zelar dos filhos é de uma dignidade sem proporção. Mas nada disso é a tua vida é Deus. E se faltar o teu emprego? E se faltar a tua esposa? E se faltar o teu esposo? E se faltar o filho ou a filha? Vejam, nada disso é a nossa vida. A nossa vida é Deus. Tudo isso é bom, é salutar, é digno, quando nós usufruímos, zelamos e cuidamos em Deus. Mas a nossa vida é Deus, é Ele quem nunca vai nos faltar. O resto pode nos faltar. Marido se perde, como vocês veem, no dia a dia, muitos indo embora. Esposa também se perde. Filhos, a vida leva. Olha quantas mães chorando e papais aí chorando porque perderam filhos. O que não pode nos faltar é Deus. Deus é de verdade a nossa vida. Estou dando o exemplo aqui dessas coisas, mas o apego pode ser muito mais. O apego pode ser aos bens materiais. O apego pode ser a própria vaidade da pessoa. O apego pode ser aquilo que eu possuo. Porque vejam, de muitos modos e de muitas maneiras aqui no Brasil, se satanizou quem muito possui. Padre, viver bem com dignidade é pecado? Não! Padre, lutar para ter uma qualidade de vida melhor é errado? Também não. Padre, só porque eu possuo bens eu vou para o inferno? Lógico que não. E a gente encontra alguns discursos assim, igreja afora, satanizando quem muito possui e canonizando quem nada possui. Tanto um rico pode queimar no fogo do inferno, quanto um pobre pode queimar no fogo do inferno. Porque aqui o problema não está em ser rico ou ser pobre. O problema aqui está em ser apegado ou não. Você pode ter bens, e é bom que os tenha, e colocá-los à disposição de quem precisa. E você pode não ter nada, e ser alguém capaz de ajudar até mesmo a quem menos tem que você. Porque vejam, é muito polêmico quando eu analiso a morte, porque muitas vezes parece que eu sou tão frio, mas sou tanto assim, já fui muito mais, sou até muito emotivo. Mas, olha, quando a gente morrer, até a peça de roupa que a gente vai ser sepultado, vai ser outro que vai escolher.
Até isso vai ser outro quem vai escolher. Uma vez eu brincava com os seminaristas da nossa paróquia e dizia assim: olha, antes de morrer eu vou deixar até a roupa que vocês vão me vestir para colocar no caixão, porque não sei se vocês já viram sepultamento de padre, mas o padre é sepultado desse jeitinho aqui, né? No caixão desse jeito. Se for bispo, até mitra vai com báculo, né? Podem procurar isso na internet depois, velórios de padres e de bispos, vocês vão ver isso. Aí um dizia assim para mim: olha, padre, pois se for eu que for arrumar, eu vou pegar a casula macia para ficar com as bonitas para mim, né? Vejam, né? Nem isso a gente escolhe. Tudo nesse mundo fica. E o que é que a gente leva? É o nosso amor para com Deus, dispensado àqueles que Deus nos confiou. É amando a Deus que eu amo a minha esposa. É amando a Deus que eu amo o meu marido. É amando a Deus que eu zelo e cuido dos meus filhos. É amando a Deus que eu sou fiel no meu trabalho, que eu trabalho com dignidade. Todos esses amores aqui, que são salutares à nossa vida, são amores secundários e terciários, porque o primeiro amor é Deus. E é isso que eu quero que vocês entendam, que vocês compreendam. Um homem que ama a Deus sobre todas as coisas, ele vai ser um marido exemplar, vai cuidar tanto da mulher e dos filhos. Uma mulher temente a Deus, que ama de verdade a Deus sobre todas as coisas, jamais vai desrespeitar o marido, jamais vai abandonar os filhos. Um bom patrão jamais vai humilhar um empregado, se ama a Deus. Um trabalhador, se ama a Deus, vai ter o maior orgulho do seu trabalho e fazer com amor. Então vejam, o problema aqui está em colocar coisas e situações acima de Deus, coisas e situações acima de nosso Senhor. Qual o problema desse jovem aqui? Porque ele colocou os seus bens acima do amor de Deus. Nosso Senhor sabia que ele era apegado ao que tinha, sabia que ele era incapaz de deixar o que tinha. E Jesus diz: vai, vende tudo e depois vem e segue-me. Ele poderia ter sido o grande apóstolo da igreja, ou um dos grandes baluartes da nossa fé, um dos grandes corifeus da nossa fé, e foi incapaz. Por quê? Porque era muito rico. Infelizmente, eu não gosto dessa tradução aqui do Evangelho de Marcos. Eu não me apetece muito essa forma como Marcos construiu isso aqui, porque eu acho que ficaria muito mais condizente com a realidade dizer assim: e foi embora porque era apegado aos bens que possuía. Seria uma tradição muito mais próxima. E nosso Senhor aqui olha aos discípulos, olha aquela multidão ali, e diz assim: como é difícil para os ricos entrar no reino de Deus, não porque são ricos, mas porque muitas vezes colocam o que possuem acima do amor de Deus, como eu falei há poucos minutos. Os apóstolos ali, admirados com essas palavras, ficaram, porque viram nosso Senhor ali atacando o apego do coração. E Jesus mais uma vez diz: meus filhos, como é difícil entrar no reino de Deus. Minha gente, não é fácil. Como é difícil viver uma vida de santidade. Como nós somos tentados. Como nós somos perseguidos pelo inimigo. Como nós somos tentados a cair. E quantas vezes Satanás já te tentou, conseguiu te derrubar.
Quantas vezes Satanás já me tentou? Graças a Deus, tantas vezes Deus me protegeu, tantas vezes eu também caí. Mas graças a Deus que me protegeu muito mais. Vejam que não é fácil alcançar o céu, porque alcançar o céu requer uma condição. Sermos perfeitos como nosso Pai Celeste é perfeito, assim diz nosso Senhor. Alcançar a perfeição não é fácil. Alcançar a perfeição requer uma abertura muito grande do coração, capaz de nos transformar, de mudar a nossa mentalidade. Olha, o que é conversão na Igreja de Jesus Cristo? Conversão, vejam bem e guardem isso no coração, vem da palavra metanoia, que quer dizer o quê? Mudança de mentalidade. Toda conversão passa pela minha mudança de mentalidade. O modo, a forma como eu encaro as coisas. Ou seja, é preciso que eu mude o meu modo de pensar, o meu modo de agir, para alcançar o céu, para alcançar a Deus. Nosso Senhor faz uma analogia aqui pesada. É mais fácil um camelo passar no buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Aqui camelo não é o animal, camelo aqui é uma corda mais grossa que se tirava a água do poço. Jesus, ali depois que falou, viu a admiração daqueles homens que achava de um modo absurdo alcançar a salvação, algo quase que impossível. E eles dizem a Jesus assim: mas então quem pode ser salvo? Não tem como ser salvo. E Jesus olhou para eles. Não foi com aquele mesmo olhar que ele olhou para o jovem rico, quando o jovem rico tudo entendeu e falou com dignidade: Senhor, venho observando isso desde a minha juventude. Mas nosso Senhor olhou para eles ali, creio eu que com a serenidade que lhe era peculiar. Nosso Senhor diz assim: para os homens isso é impossível, mas não para Deus. Para Deus tudo é possível. Ou seja, nós só conseguimos nos converter se a gente detecta tudo aquilo que nos afasta de Deus, e a gente começa a querer ser melhor. Não ser melhor segundo a ótica mundana, secularizada, mas sermos melhor segundo a ótica espiritual, evangélica. Isso aqui é tão simples, minha gente. Detectar o que devo mudar e começar a pedir a Deus. Maridos, se vocês sabem que são infiéis, ou em ato, ou em desejo, ou em olhar, comecem a pedir a Deus a graça de serem fiéis. Mulheres, se vocês sabem o que é que afasta de Deus, comecem a pedir a Deus para crescer em determinada virtude. E assim a gente vai pedindo a Deus. O que te faz, o que te coloca em risco para alcançar o céu é a falta de paciência. Comece a colocar o joelho no chão e pedir a Deus paciência. É a infidelidade. Comece a colocar o joelho no chão e pedir a Deus fidelidade. Ah, padre, mas eu não tenho grandes pecados assim não.
mas é um acomodado, morre de preguiça de rezar. Comece a corrigir isso aí. E assim vai crescendo na amizade com Deus. Porque, minha gente, olha, quem está falando com vocês aqui é alguém que já há quase 19 anos luta para se converter, para moldar o coração segundo o coração de nosso Senhor. Não é alguém que só está discursando, não. É alguém que luta diariamente. Essa semana eu falava com um padre a respeito de futuro, e um padre que eu gosto muito me dizia assim: mas eu quero ver até quando você vai ficar vivendo como padre diocesano e transformando a casa paroquial num mosteiro. Até quando você vai viver assim? Achei tão interessante isso. Vivendo como padre diocesano, sendo padre diocesano, mas vivendo como um monge enclausurado, transformando a casa paroquial em um mosteiro. Ou seja, quem está falando para vocês é alguém que há quase 19 anos luta todos os dias para crescer na amizade com Cristo, para ser mais virtuoso. E quantas vezes caminhei, caí, me ergui, caminhei, caí, me ergui. Por quê? Porque a conversão não é algo que estrala num dia, numa tarde, não. É algo que nós devemos ir realizando ao longo de toda a nossa vida. É uma vida para nos convertermos e voltarmos simplesmente ao estado de pureza que Deus nos criou. Por que uma criança é tão linda? Porque ela é pura. É simplesmente o reflexo de Deus ali, imagem e semelhança de Deus. Deus é puro, Deus é inocente, Deus não conhece o mal. Por isso que é um mal tão grande quando se atenta contra uma criança. Como nós vemos, mundo afora, em todas as instâncias, em todas as camadas e parcelas da sociedade. Porque nos dói tanto vermos isso. Olha, antes de vir aqui, eu entrei num site para olhar notícias e vi uma reportagem que dizia assim: um empresário, não sei, foi preso com mais de 30 mil filmagens fazendo coisas obscenas, até indigna de falar numa igreja, com crianças. Hoje em São Paulo, ou foi no Rio de Janeiro, não recordo, que eu li rapidinho. Acho que foi em São Paulo mesmo. 30 mil. Como nos dói isso? Por quê? Porque nós sabemos e temos consciência que a criança é pura, é a imagem de Deus. A criança nasce pura, já diz Hobbes, um dos filósofos, a criança nasce pura, o meio corrompe, e é isso mesmo. Vejam que uma criança, ela totalmente pura, ela vai crescendo, vai aprendendo a malícia do mundo e vai caindo no estado de pecado. É por isso que é muito errado quando uma pessoa diz assim: padre, errar é humano. Não, errar é desumano. Quem primeiro pecou? Foi um homem ou um anjo? O anjo. Não faz parte da nossa humanidade o pecado. Embora o mundo secularizado aí fora nos diz que errar é humano, que pecar é humano. Não é. Porque simplesmente o nosso modelo Jesus Cristo, que é um humano igual a nós, não teve pecado nenhum. Conseguiu viver puramente e santamente. Por isso que a bem-aventurada Virgem Maria, na sua imagem aqui no altar por esses dias da Virgem Aparecida, é a tota pulcra, sem pecado. Por quê? Porque imitou na sua vida o seu filho. Então, para Deus, nada é impossível, tanto que não existe pecado
que não seja perdoado por Deus, mas a condição para que Deus nos perdoe é que nós nos arrependamos do mal que cometemos. E aí Jesus diz: olha, em verdade vos digo, quem tiver deixado casa, irmãos, irmãs, mãe, pai, filhos, campos, por causa de mim do Evangelho, receberá 100 vezes agora. Ou seja, quem for capaz de se desapegar e colocar Deus em primeiro plano, em primeiro lugar. É claro, minha gente, que aqui não é para você amar a Deus e desrespeitar a sua família, não. Quanto mais Deus nós amamos, melhores nós nos tornamos. É por isso que é um escândalo quando alguém que muito reza, é um escândalo quando alguém que de verdade serve a Deus está na igreja todos os dias, mas tem um comportamento, a revelia do Evangelho, maltrata o povo, vive maltratando todo mundo, é aquela pessoa mal amada, mal realizada de plantão, que nada está bom, que nada presta, o tempo todo assim, que é capaz de dar patada em todo mundo, aqui e ali, mas vive com o rosário rezando, mas vive na igreja rezando. Por quê? Porque não entendeu que se a oração não muda o meu coração, essa oração de nada serve. Se eu tanto rezo e não me transformo em alguém melhor, essa oração para mim não serve. Tem algo errado, tem algo estranho. A oração deve amolecer o meu coração e me transformar em alguém virtuoso. É por isso que me faz muito mal quando eu vejo muitas vezes alguém se desviando do caminho, sabendo que tem que fazer algo para endireitar a vida e não faz, sabendo que a oração deve me fazer permanecer na proximidade com Deus, e que nada nem ninguém pode me derrubar, porque minha gente, olha, enquanto Deus nos propõe para que nós nos ajoelhemos diante dele e adoremos a hóstia santa, o diabo nos obriga a nos curvar diante dele nos pecados que nós somos escravos. E vocês sabem, eu sei, os pecados que nós temos, em que nós não temos forças para lutar, se não for com a graça de Deus. E nosso Senhor continua: quem tudo deixar por mim, vai receber 100 vezes mais com perseguições. Por quê? Porque o pecador nunca peca sozinho. Quem leva uma vida porca, quer que todo mundo leve uma vida porca também. Na cabeça do homem infiel, não existe homem fiel. Na cabeça de um jovem impuro, não existe jovem puro. Na cabeça de alguém que rouba, todo mundo rouba. Na cabeça de alguém indecente, todo mundo é indecente. Por quê? Porque não quer se lambuzar na lama sozinho. Tanto que psicologicamente, quando se vê apontando alguém que aponta o erro de todo mundo, com certeza debaixo daquele tapete deve ter uma sujeira sem tamanho. Aponta o erro para tirar o foco de si. E sempre vai criticar aquele que quer de Deus se aproximar, que luta para de Deus se aproximar. E o texto continua: vai ganhar 100 vezes mais agora, com perseguições daqueles que não levam a vida de santidade, e no mundo futuro vai ganhar a vida eterna. E o que é que o jovem rico queria? Como ganhar a vida eterna? E o Senhor aqui vai dizer: é preciso se desapegar para alcançar a vida eterna. 2 pontos para eu terminar a minha prédica de hoje. Primeiro,
essa atitude aqui de desapego não é simplesmente se desapegar daquilo que é bom, mas hoje principalmente se desapegar daquilo que é ruim, daquilo que nos afasta de Deus. Tem gente que é incapaz de mudar algo por Deus. E o segundo ponto, para a gente concluir a nossa prédica de hoje, é simplesmente o desejo do salmista hoje, que canta o amor de Deus dizendo assim: saciai-nos, ó Senhor, com o vosso amor. Ensinai-nos a contar os nossos dias e dai ao nosso coração sabedoria. O que é sabedoria para o cristão é a loucura para o pagão. Qual é a sabedoria do cristão? É entender que foi feito para louvar e bendizer a Deus. E qual é a loucura do pagão? É imaginar que o que nós estamos fazendo hoje, aqui e agora, é perca de tempo. Só que eles esquecem que não existe ninguém que nos responda, que nos proteja, que nos guie com mais dignidade e sabedoria do que a própria sabedoria encarnada, que é o próprio Jesus Cristo. Conclusão: seja sábio. Padre, mas quem é o homem sábio? É aquele temente a Deus, que deseja alcançar o céu. Eu não tenho nada hoje mais a desejar a minha alma e a cada um de vocês, senão endireitarmos o nosso caminho e desejarmos ardentemente que quando chegue o derradeiro momento do nosso viver, nós possamos de verdade estarmos preparados para morrer e assim alcançar o céu. Louvado seja nosso